somos alunos do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Nosso trabalho de conclusão de curso tem como tema aplicação da metodologia Lean Six Sigma para a redução de não conformidades no processo de produção de correntes de aço. A busca pela excelência operacional e pela melhoria contínua tornou-se essencial em um cenário industrial cada vez mais competitivo, com clientes exigentes e margens de lucro reduzidas. Dentro desse contexto, o setor metalúrgico tem papel fundamental, pois fornece insumos para diversos segmentos produtivos e depende de processos rigorosamente controlados para garantir qualidade e segurança. A Metalúrgica São Rafael, foco desse estudo, atua na fabricação de correntes de aço de alta resistência. A empresa familiar, com 84 anos no mercado, está localizada em Jandira, São Paulo, e vem se mantendo como o maior fabricante de correntes e artefatos de arame da América do Sul. Hoje, a organização é certificada nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ATF 16949. A empresa vinha enfrentando aumento de não conformidades, como falhas na soldagem e irregularidades na camada de níquel, gerando retrabalhos, desperdícios e atrasos. Diante desse cenário, buscou-se aplicar a metodologia Lean Six Sigma como uma solução estruturada e orientada por dados para identificar causas, eliminar falhas e promover melhorias sustentáveis. O objetivo geral desse trabalho é analisar, de forma teórica, como a aplicação do Lean Six Sigma, utilizando o ciclo de Mike, pode contribuir para reduzir não conformidades e aumentar a eficiência produtiva no processo de fabricação de correntes de aço. Objetivos específicos: mapear o processo produtivo utilizando a ferramenta CIPOC, analisar fatores críticos de qualidade, como resistência e uniformidade dos elos. Aplicar teoricamente as ferramentas Ishikawa e Pareto para identificar causas e priorizar ações. Discutir a integração entre o Lean Six Sigma e a indústria 4.0 no contexto metalúrgico. Propor diretrizes para controle, padronização e melhoria contínua nos processos. Para desenvolver esse estudo, adotamos uma abordagem aplicada e explicativa, com foco quantitativo. A pesquisa ela foi sustentada por uma revisão bibliográfica sólida e pela análise de casos reais da indústria. O nosso objetivo principal foi entender as causas das não conformidades e propor soluções sustentáveis, utilizando as ferramentas do Lean Six Sigma. Dentro dessa metodologia, seguimos o ciclo DMAIC, que significa definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Esse roteiro é a espinha dorsal dos projetos Six Sigma e nos ajuda a aprimorar processos de forma estruturada e eficiente. Na fase definir, o grupo delimitou o problema principal, o aumento de não conformidades nas correntes de aço. No caso estudado, foi identificado o processo galvanoplastia banho de níquel como um potencial processo a ser avaliado. Mapeamos o processo produtivo por meio da ferramenta CIPOC, identificando os fornecedores que envia material para a galvanoplastia, as entradas, as correntes para passarem pelo banho de níquel, as saídas, correntes banhadas a zinco e clientes do processo de expedição. Essa análise inicial permitiu compreender a cadeia produtiva e identificar pontos críticos como o tratamento térmico e o controle de espessura da camada de níquel, fundamentais para a qualidade final das correntes. Na fase medir, foram definidos indicadores de desempenho e as ferramentas para análise estatística. Utilizamos o gráfico de Pareto para identificar as falhas mais frequentes. A regra 80-20 permite que a organização priorize 20% das falhas, resolvendo 80% dos problemas. A identificação da falha camada de níquel baixa foi revelada como a falha de maior impacto na operação.
O estudo de capabilidade, o CPI e CPK, foi utilizado para avaliar se o processo atendia às especificações atuais de qualidade. É uma verificação da capacidade de produzir peças aprovada do início ao final do processo, com base em dados estatísticos. O estudo foi realizado na característica do produto camada de níquel, foi medido em 5 amostras por 25 vezes cada, em ambiente controlado, por pessoas capacitadas. O resultado foi reprovado, pois, embora os dados estejam distribuídos na curva normal, a operação apresentou pontos fora do limite de especificação estabelecido. Além disso, o CPK para ser aprovado deve ser maior ou igual a 1,67, e o alcançado pela operação foi de 0,6945. Também foi considerado a análise do sistema de medição, o MSA, o estudo estatístico que verifica a confiabilidade do sistema de medição utilizado para monitorar o processo, garantindo que as repetições sejam precisas e repetitivas. Para ser aprovado, o resultado do estudo de repetitividade e reprodutibilidade deve ser menor que 10%. Para ser aprovado, o número de categorias, o NDC, deve ser maior que 5, demonstrando a sensibilidade suficiente para ler a variação necessária da medição a ser realizada. Depois de fazer o estudo, é possível afirmar que a metalúrgica São Rafael apresenta um sistema de medição aprovado, com o estudo em 2,80% e o NDC em 50%. Na fase analisar, deve-se entender o porquê o problema ocorre. Para isso foram aplicados o mapa de processo, também conhecido como diagrama de tartaruga, possibilitando enxergar de forma estratégica todas as operações que ocorrem no processo de galvanoplastia, sendo este o processo onde ocorre o tratamento para deposição de níquel nas correntes. Entendendo quais são as entradas e saídas no processo, a análise evidencia quais transformações podem falhar e que poderiam resultar em um produto não conforme. Embasados nesse levantamento, usamos o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe, para investigar as causas da falha, organizando-as conforme a categorização dos 6 M's, que são máquina, método, material, mão de obra, medição e meio ambiente. Com a reunião, levantaram-se as potenciais causas. Em vista do estudo de capabilidade que demonstrou que o processo é capaz, priorizou-se uma ação quanto à forma de sinalização da indicação de necessidade de repor o banho de níquel, sendo esta ineficiência na etapa a de maior impacto quanto comparado às outras causas. Para as outras falhas existem métodos de controle eficientes. Em seguida, utilizou-se o 5W2H para organizar o planejamento das ações corretivas, tendo como objetivo o desenvolvimento de um sistema sonoro preventivo. Na fase de melhorar, com base nos resultados das análises, aplicou-se o FEMEA para identificar riscos e priorizar ações corretivas. Aqui o FEMEA também é usado como banco de lições aprendidas, uma espécie de lista de itens que deram certo e itens que deram errado. Assim prevenimos o impacto que causaria em novos projetos. As ações implementadas incluíram ajustes nos parâmetros do processo, melhorias no controle de temperatura e banho de níquel, revisão nas rotinas de inspeção e treinamento dos operadores. Devido à manutenção ser feita por própria equipe da metalúrgica, a implementação ocorreu de forma rápida, sendo necessário apenas a implementação de visores e compra dos alertas. Para validar os sistemas, foram planejados testes na operação para validar as alterações. O teste realizado foi o Salt Spray, teste de névoa salina, no qual o produto é submetido a uma câmera por horas a uma névoa salina. Para aprovar, o produto deve ser submetido a 48 horas do teste Salt Spray e não apresentar corrosão. Os resultados foram satisfatórios. Na fase controlar, foi implementado o controle estatístico de processo, CEP, com cartas de controle X/R, para podermos monitorar a espessura do revestimento e também o desempenho do processo em tempo real. Isso depois da implementação do alerta. Observamos que o processo manteve-se estável dentro dos limites, sendo assim considerado eficaz. Quando existe potencial tendência aos limites de processo, o processo é normalizado e a frequência do registro é intensificada.
registrando os valores a cada 10 minutos. Essa espécie de contenção é realizada por 3 dias ou até que o processo seja estabilizado, o que for maior. Para sustentar as ações, o ciclo PDCA, é uma sigla em inglês para planejar, executar, verificar e agir, vai garantir a padronização dos novos métodos. Além disso, discutiu-se a integração com a indústria 4.0, sensores inteligentes, coleta em tempo real e algoritmos preditivos para transformar o monitoramento em ação preventiva. Os resultados teóricos indicaram que a aplicação do Lean Six Sigma na produção de correntes de aço tem alto potencial de reduzir não conformidades, padronizar operações e aumentar a produtividade. O gráfico de Pareto mostrou que poucas causas, especialmente falhas de soldagem e variações na camada de níquel, representavam a maioria dos defeitos. Com a análise via FIMEA, foi possível priorizar essas causas e propor ações preventivas eficazes. A integração com o CEP e o PDCA consolidou o controle do processo, tornando o sistema mais previsível, estável e sustentável. Além disso, a metodologia reforçou a cultura de melhoria contínua e a tomada de decisão, baseadas em dados, princípios fundamentais da engenharia de produção. Com isso, o estudo evidenciou como o Lean Six Sigma pode ser adaptado e aplicado de forma prática no ambiente metalúrgico brasileiro, promovendo qualidade e competitividade. Concluímos que a metodologia Lean Six Sigma é uma ferramenta eficaz para promover a melhoria contínua, a padronização e o controle de qualidade no setor metalúrgico. Mesmo em sua aplicação teórica, o estudo demonstrou que é possível reduzir falhas, otimizar recursos e consolidar uma cultura organizacional voltada à excelência operacional. Quando o Lean Six Sigma se conecta com as tecnologias da indústria 4.0, ele ganha ainda mais força. A gente passa a ter processos que não só são monitorados em tempo real, mas também otimizados de forma preditiva e até autônoma. Com isso, o LSS ele deixa de ser apenas uma ferramenta de melhoria e ele se transforma numa verdadeira estratégia de inovação e sustentabilidade para a indústria atual. Antes de encerrar, a gente gostaria de deixar um agradecimento especial, primeiro à Univesp e à nossa orientadora Tuane, e a todos os professores que fizeram parte da nossa formação. Também queremos agradecer à Metalúrgica São Rafael, que abriu as portas para o nosso projeto, e também a todos os colegas que estiveram com a gente nessa jornada. Esse trabalho, ele marca o fim de uma etapa importante, mas acima de tudo, o começo de uma nova fase. Agora como engenheiros de produção que carregam um compromisso com a inovação e com a melhoria contínua.